Olá pessoal, aqui é o Velgas, hoje dia 2 de outubro de 2021. Vamos falar hoje exatamente sobre o título que eu afirmo que deverá acontecer, porque a Rússia vai usar o Nord Stream 2 como arma política e eu assertivamente falo, a Rússia vai congelar a Europa. Hoje os lares europeus enfrentam um salto acentuado nas contas de energia, com os nervos crescendo antes do inverno, à medida que os preços de energia e do gás disparam. Antes de continuarmos, quero convidá-los a inscreverem-se no canal, a darem seu like e a compartilharem com suas redes sociais. Obrigado. A gigante estatal russa de energia, Gazprom, estava manipulando a crise energética da região para tentar fortalecer e iniciar os fluxos via Nord Stream 2. Isso ocorre logo após que a Agência Internacional de Energia, órgão fiscalizador mundial de energia, interveio para pedir à Rússia que envie mais gás para a Europa, para aliviar a crise cada vez maior de abastecimento da região. A declaração do IEA é a sigla da Agência Internacional de Energia, na terça-feira, foi vista como uma rara repreensão ao Kremlin e deu mais apoio à visão de que Moscou desempenhou um papel na crise de energia da Europa, ao lado de impulsionadores de mercado, como preços de commodities extremamente fortes e baixa produção eólica. Os lares europeus enfrentam um salto acentuado nas contas de energia, com os nervos crescendo antes do inverno, à medida que os preços de energia e do gás disparam. Para vocês terem uma ideia, chegaram a $1.000 o metro cúbico de gás. E eu afirmo tranquilamente que esses preços recordes que prejudicaram não somente a Europa, mas a Ucrânia. O alvo era muito claro. Então, se isso não é uma guerra econômica, prolongamento da guerra, o que é isso, né? Na realidade, isso é um plano deliberado do Kremlin. A gigante estatal russa de energia Gazprom estava tentando manipular a crise energética da região para tentar fortalecer o caso para iniciar fluxos via Nord Stream 2. O gasoduto foi projetado para fornecer gás russo diretamente para a Alemanha através do Mar Báltico, contornando a Ucrânia e a Polônia. Respeitáveis analistas internacionais, podem ver isso tanto na imprensa europeia como na imprensa americana, argumentam que o gasoduto não é compatível com os objetivos climáticos europeus. Aprofunda a dependência da região das exportações de energias russas e certamente fortalecerá a influência econômica e geopolítica do presidente russo Vladimir Putin sobre a Europa, ou seja, sobre a União Europeia. A construção do Nord Stream 2 foi concluída no início de setembro próximo passado, conforme já abordei inclusive num vídeo específico há umas 2-3 semanas atrás, com análise detalhada em meados de setembro. Quem quiser pode ver lá todos os detalhes. Desde a conclusão do Nord Stream 2, o regulador de energia da Alemanha disse que agora tem 4 meses para concluir a certificação do projeto, depois de receber toda a papelada necessária para uma licença de operação. Por que de repente os preços de gás subiram na Europa? Porque a Gazprom, que é a empresa de energia russa, estava retendo deliberadamente o fornecimento de gás para a Europa, bloqueando o acesso ao sistema de transmissão de gás da Ucrânia, de outras empresas russas, e bloqueando as exportações da Ásia Central, que é a área onde ela controla, fazem parte da Eurásia, ou seja, da Rússia Asiática, que poderiam ir para a Europa via Ucrânia. Sairiam da Rússia, né, ou mesmo da Ásia, iriam via Ucrânia. Então, esta é uma prova muito clara de que Putin está usando o gás como uma arma geopolítica, eu diria o seguinte, como uma arma de guerra. E qual é o alerta? O que a Alemanha fez quanto a isso, né? Os preços de referência europeus dispararam 250% desde janeiro, ou seja, cresceram muito, enquanto os contratos de energia de referência na França e na Alemanha dobraram. Os ministros de energia da União Europeia se reuniram na Eslovênia esta semana para discutir a política de energia do bloco. A presidente Merkel, que é amiga e queridíssima do Putin, disse que as sanções podem ser impostas contra Moscou se o gás estiver usando como uma arma contra a Europa ou contra os interesses da Ucrânia. Mas aí os analistas internacionais, né, questionaram ela publicamente. Como que a Alemanha e a Europa determinariam que isso está sendo usado como uma guerra, como uma arma? Quando questionado
se a Naftogaz é uma empresa ucraniana de energia, tinha fé que a Alemanha tomaria medidas adequadas se a Gazprom da Rússia fosse considerada como estando usando gás como uma geopolítica, o presidente da Naftogaz ucraniana, o senhor Yuri Vitrenko, respondeu: já vemos que a Gazprom está usando o gás como uma arma geopolítica. Portanto, não se trata do futuro, mas estamos dizendo que eles, a Gazprom, usa o gás como uma arma geopolítica há anos. Vocês viram? E isso é a pura verdade. Isso aconteceu, essa confusão, essa guerra desde que a Crimeia e Donbass foram invadidos pelos russos. E o Ministério de Assuntos Econômicos e Energia da Alemanha se recusou a comentar quando contactado pela CNBC. Né? O painel do Senado dos Estados Unidos vai se reunir, ou melhor, o painel do Senado para discutir o Nord Stream 2. O presidente executivo da Naftogaz disse que esperar que a administração do presidente Joe Biden reconsidere imediatamente sua decisão de renunciar às sanções contra o Nord Stream 2. E um novo atraso para suspender a isenção tornaria essa decisão cada vez mais difícil no futuro, afirmou Vitrenko, da Naftogaz. A administração de Biden concluiu em maio que o Nord Stream 2 se envolveram, e o chefe e o executivo deles, ou seja, o CEO, se envolveram em comportamentos que justificaram sanções. No entanto, Biden dispensou as sanções para dar tempo para chegar a um acordo e continuar construindo laços com a Alemanha. Ou seja, de repente a Ucrânia, que era importante, a Alemanha passou a ser mais importante que a Ucrânia, e o que ele pretende mesmo é construir pontes com a Alemanha. O Comitê de Relações Exteriores do Senado dos Estados Unidos deve discutir o assunto em uma audiência a portas fechadas na próxima semana, agora, nessa semana que entra, que começa amanhã. Isso ocorre em meio à pressão cada vez maior de membros do Congresso americano para retirar as isenções e impor sanções imediatamente ao Nord Stream 2 da Rússia. É muito claro, face ao que eu mostrei até agora, os argumentos de como o presidente russo Vladimir Putin usa a questão do gás, que ele vai congelar a Europa. Sim, ele vai congelar a Europa. Porque agora, através da Alemanha, a Alemanha, não só a Alemanha, mas outros países terão uma dependência muito grande do gás russo. E ele vai dizer o seguinte: ok, vocês disseram que vocês não vão reconhecer a Crimeia como russa, mas se vocês não reconhecerem a Crimeia como russa, eu vou congelar a Europa. Eu não vou mandar o gás para vocês. Isso poderá acontecer, eu acho que fatalmente vai acontecer. Então, a alemã Angela Merkel, ao trair a Europa, ao trair a Ucrânia e até os Estados Unidos, ninguém fala isso abertamente, acho que isso eu diria no mundo, só eu que falo isso abertamente, mas de fato foi uma traição. Ela jogou contra os interesses da Alemanha e contra os interesses da Europa, nessa União Europeia, da qual ela liderou até agora, nesses 16 anos, e está saindo agora. Quando ela disse agora, como eu relatei, que ela ameaçou fazer sanções se o Putin usar como arma política, mas o Putin não vai se interessar pelas sanções como não se interessou até agora. Ele continuou fazendo o que ele sempre quis, ou seja, fazendo a guerra contra seus vizinhos e principalmente contra a Ucrânia. E vai dizer com a maior cara de pau para os europeus: eu vou congelar vocês. É que nem esses filmes para adolescentes que tem a Rainha do Gelo, né? E que a gente, adultos, também gostamos de assistir. Ele vai ser o rei do gelo. Ele vai congelar a Europa e vai usar isso como uma arma geopolítica, geoestratégia, seja lá, e geoeconômica. Né? Como já está usando geoeconomicamente, né? Para o preço do gás, como vocês viram relatado, e os europeus têm ciência disso, ele cortou a remessa do gás, o preço subiu lá em cima. E agora ele está pressionando para que o Nord Stream 2 seja aprovado a toque de caixa. Não demore os 4 meses que a Agência Internacional de Energia tem para fazer. E a Alemanha tem para fazer junto com a agência, para ver se está tudo dentro dos padrões esse gasoduto Nord Stream 2.
E ele quer começar a demandar já. O quanto antes, ele inclusive já disse para os europeus, puxa, o preço do gás está alto, que ele foi um dos causadores, foi o causador principal da subida do gás. Se eu começar a demandar, usar o Nord Stream 2 imediatamente, com certeza o preço do gás vai abaixar. É um cinismo e ele vai usar isso com certeza na guerra contra a Ucrânia ou qualquer outro país em que ele esteja envolvido. Quer seja a Geórgia, quer seja a Moldávia, etc. Qualquer lugar no mundo, ele, para mostrar sua força geopolítica, sua força militar, ele vai fazer isso. Eu digo força militar e geopolítica, porque força econômica a Rússia não tem comparativamente com a Europa como bloco e tampouco contra os Estados Unidos ou contra a China, que são os países efetivamente mais fortes economicamente, mas ele vai conseguir colocar eles de joelho, não tenho dúvida. E foi uma grande traição, porque desde que começou esse gasoduto já existiam sanções contra a Rússia e a Angela Merkel fechou os olhos e também todos fecharam os olhos, deixaram a Angela Merkel fazer o que quisesse. E deu no que deu, vai dar problemas e o Putin vai se intrometer na região de uma maneira mais firme, graças ao Nord Stream 2. Uma pena, uma pena. Eu acho que não foi um erro da Angela Merkel, foi proposital, né? Graças à amizade da antiga Alemanha Oriental, onde ela nasceu, e tenho certeza, agora cada vez mais, que ela fazia parte dos quadros comunistas da época na Alemanha Oriental. Obrigado a todos vocês que assistiram a esse vídeo. Obrigado a todos vocês que são inscritos no canal. Convido a você que não é inscrito, inscreva-se no canal, venha fortalecer o canal, venha ver coisas interessantes, sérias e boas. Uma análise muitas vezes e matérias diferentes das que você vê por aí. Capricha num like, num gostei para nós lá e também compartilhe com suas redes sociais. Obrigado a todos, Deus abençoe a todos, paz e bem.